Sejam todos muito bem-vindos a esse canal materno. Eu, Jéssica Lima, fotógrafa e mãe, trago para vocês esse canal com muito carinho do fundo do coração. É uma coisa que eu quero transmitir para vocês: leveza, clareza, mas a maternidade como ela é. A minha convidada de hoje é uma convidada super especial. Ela é praticamente a idealizadora desse projeto e ao longo da entrevista eu vou falar um pouquinho mais para vocês. Ela é mãe, empresária, empreendedora, corretora há quase 16 anos, mãe de 2 príncipes, o Lorenzo e o Vitor, e de uma anjinha, assim como eu, a Amanda. Eu tenho o prazer de trazer para vocês essa que é uma amiga, companheira, pau pra toda obra, Priscila Couto. Obrigada pelo convite, estou me sentindo honrada de estar aqui com você nesse projeto lindo que eu acho que você merece. Ai, amiga, obrigada eu fico muito feliz que deu certo da gente estar aqui juntas. Eu vou explicar para vocês agora um pouquinho. A Pri foi a que criou tudo, assim, na verdade... eu estava muito desanimada, para todo mundo que me conhece, sabe, do ano de 2024, o baque que veio daqui para até hoje, né? E eu tava numa conversa, eu falei: Pri, eu quero conversar com você, eu tô triste, eu tô sem saber mais ou menos para onde eu vou, o que eu vou fazer. E a Pri falou: vamos marcar um ensaio. Quando eu falo pau pra toda obra, gente, é porque a Pri é esse tipo de pessoa. Você tá cabisbaixo, você tá confuso, você tá indeciso, chama a Priscila. Ela vai te dar um norte. Chamando a Priscila, ela falou: amiga, preciso te levar pro BNI. Vamos pro BNI, vamos fazer uma reunião de negócios, vamos conversar com os meninos lá. Vou te apresentar o Alan, vou te apresentar o Henrique. Eu tenho certeza que vai sair alguma coisa boa. Nisso, né, Pri? Fui pra reunião, conheci o Henrique, que hoje é o meu sócio. Idealizamos juntos esse projeto do JH, né? Onde vocês vão estar assistindo o nosso canal agora, o JH Studio Creator. E estamos aqui com o podcast. Pri, eu quero te agradecer demais por ter feito isso pela gente. Você sabe que foi, assim, super importante para nós dois. Acho que se não fosse você ter unido essas duas pessoas, não tinha acontecido. Muito, muito obrigada. E aproveitando esse gancho, eu já quero falar assim, como que é para você ser... Você se sente essa pessoa, assim, que impulsiona as outras, que joga todo mundo, assim, pra frente, que manda, assim, olha, tô com uma luz aqui, vou ajudar? Como que você acha que é isso? Amiga, é engraçado que você falando, às vezes eu acho que isso pode até incomodar as pessoas, porque eu gosto de ter ideias. Então eu tô aqui, aí a mente tá a milhão, trabalhando. Mas eu gosto disso. E quando eu vi você, eu já pensei, falei assim, puxa, ela com o Henrique ia dar super certo. E deu certo. Deu certo. A Pri, ela foi muito importante em vários momentos. Inclusive, quando eu só fotografava, e a Priscila falou pra mim assim, vamos fazer um vídeo? Eu falei: não faço vídeo. Ela: faz sim, você tem olhar pra isso. Eu falei: não, mas eu não trabalho com vídeo, eu não tenho como, verdade, né, Pri? Verdade. E ela falou: vamos comigo pra uma casa, eu tenho certeza que vai sair melhor do que eu, vai ficar bom. E acho que foi a primeira casa que a gente fez, a mais linda. Foi. E deu super certo. Ficou incrível aquela casa. Eu falei pra você, amiga, você tem um olhar sobre as coisas. Agora a gente vai pegar o seu olhar e colocar sobre os imóveis. E você também topou. Ai, foi maravilhoso. Foi um desafio. Sim. Mas eu confesso que eu peguei um gostinho, né? Agora, graças a Deus, eu posso passar tudo pro Henrique. Deixa a filmagem com quem manja do assunto. Mas assim, foi um desafio muito bom e foi importante pra mim sair da minha zona de conforto. Sim. Porque a gente acho que chega num patamar que a gente vai falar assim, tô bem aqui, tá legal, vou ficar, né? E aí se tem alguém que fala pra você assim, não, arrisca, vai lá, tenta de novo, faz outra coisa. E aí você fica pensando, será? A gente duvida da gente mesmo, né? Será que eu consigo? Será que eu dou conta? Você ia pra outro ambiente, né? O legal das casas, dos imóveis, porque você estava em um outro ambiente que não era aquele seu, e aí você era forçada a ter um outro olhar, porque você tinha que olhar ali a iluminação, que não era que você estava acostumada, o ambiente todo, e deu super certo. Não, eu amei. E falando sobre esse negócio assim de trabalho, né? Não é o foco que a gente quer aqui, mas vamos falar um pouquinho. Você é corretora há 16 anos, Pri. Você tá nesse ponto que você tá hoje há quanto tempo? Nesse que eu estou hoje vai fazer 5 anos. 5 anos. 5. E a gente tem novidade para contar. Sim, em primeira mão. Eu fiquei super feliz, porque quando a gente estava conversando sobre o podcast, ela falou, amiga, tem uma novidade. Confesso que eu pensei que era outra. Aí eu já perguntei, pessoal ou profissional? Na hora eu senti, falei, ela tá pensando que é uma novidade que ainda não é a novidade. Conta pra gente, Pri, sobre esse novo projeto. Nós vamos mudar de lugar. Fui muito feliz onde eu estava. Eu falo que é gostoso isso, você
sair e deixar sempre uma porta aberta. Exatamente. Só que foi uma oportunidade que apareceu de nós trazermos o escritório para o centro da cidade. Como eu trabalho muito imóveis retomados da Caixa, nós vamos estar de frente à Caixa Econômica. Então foi uma oportunidade que apareceu e era pegar ou largar. Tinha que ir, né? E Aí são aquelas que impulsionam também, né, Pri? sim. Você acha que cidade pequena faz muita diferença, assim, tá no centro, tá em bairro, ou não? Você acha que... Eu acho, durante muito tempo eu pensei assim, bom, o meu público vai comigo onde eu estiver. E eu senti isso. Só que o mercado esse ano foi um pouquinho mais difícil, aí eu comecei a pensar, legal pegar um outro público também que de repente não me conhece, Sim. não me procuraria ali onde eu estou, mas que está aqui passando pelo centro da cidade e vai ver o nome do escritório. Daí eu falei, vou pegar os dois públicos, aquele que me segue já vai para onde eu estiver e eu vou estar ali conseguindo um público a mais. Maravilhoso, Pri. Agora, entrando um pouquinho no nosso assunto, mudar já é difícil, né? Toda mudança é difícil. Como que é conciliar? Porque a Pri é pilateira, faz academia, aí ela tem... como que é falar assim do BNI? Você é uma participante do BNI? Você membro. Um membro do BNI. Né? Para Para quem não sabe, o BNI, explica um pouquinho o que é o BNI. O BNI, ele é uma rede de networking, então no BNI nós fazemos o trabalho de referência profissional. Então é ali o intuito de um empresário ajudar o outro de maneira profissional, porque a gente brinca, né, que às vezes nem a família referencia você da maneira correta. Infelizmente. Infelizmente. E ali no BNI não, nós somos um grupo de empresários que vai estar mandando uma referência profissional para o colega. E é outra mudança esse mês que a gente tem para falar. E é outra mudança. A partir dessa quinta-feira nós vamos estar na Acai, no centro de Itanhaém, que também foi um convite que nós recebemos do presidente da CAI, ele estava lá e ele falou, puxa, por que não o BNI não está junto com a CAI? E foi um presente, foi maravilhoso. E faz total sentido, né, Pri? Faz. Porque é para empreendedores e é para impulsionar, então tem que estar junto mesmo. E não era uma concorrência para a CAI, o BNI é um grupo que vai estar acrescentando com a CAI. Exatamente. E aí, Pri, como que concilia a maternidade com todas essas 1000 funções? É cansativo. Eu brinco com a minha família que o domingo é o dia que eu vou dormir, porque a minha semana, eu começo o meu dia 6h30 da manhã e eu vou sem parar, porque eu já tenho ali tudo engrenado. Então, eu levo meu filho para o colégio, eu vou para a academia, da academia eu já vou para o escritório, aí tem o horário de buscar o filho. Eu sou aquele tipo de mãe que gosta de estar presente em tudo? Estar presente em tudo, de cuidar da alimentação, sou aquela mãe chata que não deixa ficar comendo muita besteira. Sério, Pri? Sério. Sabe que eu não te vi assim? Sério? Não te vi assim. Eu já achava que... Eu acho que, né, a gente se conhece que acho que mais de 3 anos. Verdade. E... eu acho que por ver você muito assim, muito parceira, Sim. Você é uma mãe muito parceira. E aí eu achava que você era muito tipo, beleza, vai lá, vamos no Mac. Não. Os meus filhos... Eu sou aquele tipo de mãe assim, final de semana, vamos comer o Mac, vamos comer pizza. Sim. Agora, durante a semana, zero fritura, salgadinho não tem em casa, eu faço eles comerem verduras, escondo o inhame no arroz, aquelas coisas. Eu também faço isso, tipo sabia? De mãe. Eu consegui com os meninos, eu sempre falava assim, né, que até pelo menos 1 ano eu queria a alimentação certa, né? Saiu do peito, vai começar a introdução, então não quero açúcar, não quero nada disso. Graças a Deus consegui com os dois. O Joaquim eu consegui até 2 anos. Só que quando eles vão crescendo, vai mudando o paladar, né? Sim. Então ele foi ficando mais assim, seletivo, não foi querendo comer mais assim, brócolis, essas coisas, ele não quis mais. Antigamente ele pegava a florzinha assim, né, da couve, saía comendo. E aí hoje eu falo assim, eu tenho que fazer eles comerem todas essas coisas. Sim. Pego o beterraba, coloco no feijão. E eu inclusive, coloco no arroz, eu falo assim, arroz colorido. Cenoura no arroz, porque a gente tem que fazer eles comerem de algum jeito, né? E eu sou dessas mães, então eu me cobro muito. Se às vezes por conta de um cliente, alguma coisa, eu precisar comer uma besteira durante a semana, eu já fico me sentindo mal. Que eu já gosto que eles comam ali mais certinho durante a semana. Faço beber suco sem açúcar às vezes. Caramba, você falou de uma coisa muito legal, assim, legal em termos, né? Mas uma coisa assim, pra mim um tópico muito importante, que inclusive eu já tinha deixado marcado aqui, que é a cobrança. Porque hoje a gente vive uma cobrança assim, você falou que você se cobra, né? Eu queria que você falasse dessas 2 cobranças, porque eu vejo hoje a mulher sobrecarregada.
Você falou que você acorda às 6 horas da manhã Sim. e às vezes eu converso com você no WhatsApp 11 horas da noite e você ainda tá nativa. Sim. Então, ou seja, nem dormir cedo você pode. Não. E aí você tem 1000 coisas pra fazer, 1000 coisas pra resolver, né? Filho, trabalho, escola, aquilo. E a gente vê que cada vez mais a sociedade vai cobrando da gente como se a gente tivesse que dar conta mesmo. Sim. Não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo e faz mais. Como que é pra você isso? Pri, como que você encara assim, essa cobrança? Porque eu já tô vendo que você falou que você mesmo se cobra. Sim. Eu me cobro muito, porque eu sou aquele tipo de mãe que chega no final do dia e fala, puxa, eu fiz tanta coisa, mas não tive tempo de brincar com meu filho, aí aquilo me rasga por dentro, aí eu vou tentar encaixar um horário ali para ficar com ele, e eu sinto essa cobrança. Eu falo que a gente, mulher moderna, paga um preço muito alto, porque você é cobrada no mundo profissional. Sim. Você é cobrada normalmente, não tem diferença para a mulher. Ela chegou atrasada porque ela estava com filho, alguma coisa assim. Não tem. Não tem empatia. Você é cobrada. E dentro de casa também nós somos cobradas. O filho tá doente, nunca outras pessoas vão estar presentes. É a mãe. Algum problema que tem no colégio, é sempre a mãe. Então nós somos cobradas nos dois lados, sem diferença. Não, eu acho que é tão injusto, né? É. Porque eu acabo me comparando, assim, com outros profissionais do ramo, assim, que o meu, né? Fotógrafos, eu falo assim, homens, não me julguem, por favor. Entendam, mas eu falo assim, é tão desigual, porque às vezes eu acabo, antes quando eu fazia evento, eu acabava, a pessoa falava assim, quando que você manda? Eu falava assim, caramba, eu nem cheguei em casa, eu nem coloquei a bolsa. A pessoa já tá me cobrando, né? E até ensaio. Sim. A gestante vira e fala assim, e quando que as fotos estão prontas? Aí eu fico pensando, eu vou sair daqui, eu vou buscar meu filho na escola, eu vou chegar em casa, eu vou dar comida, eu vou dar banho, eu vou pôr pra dormir. Você acha que nesse dia ainda tem tempo de eu pegar e tocar na foto dessa pessoa? Aí, assim, eu não sei eu não posso generalizar, porque cada pai é um pai, né? Sim. Cada um tem uma função em casa. Mas o pai, normalmente, ele faz o quê? Ele vai chegar, tomar banho, comer. Acabou. Exatamente, exatamente. Porque a gente já se incumbiu das outras coisas. A gente não generaliza, mas é a realidade de boa parte, né? A mulher, eu acho que a mulher, ela consegue dar conta disso. E aí as pessoas ao redor já percebem, ela dá conta. Vai conseguir. Então, e a mulher tem aquilo de chamar pra si. Não, deixa que eu resolvo. E aí, nisso, a mulher realmente, deixa que eu resolvo, as pessoas deixam que você resolva. E tá errado, Pri? Você acha que tá errado essa mania da gente ter de chamar pra si? Eu acho que às vezes sim. Acho que às vezes a gente, mulher, poderia ser um pouquinho egoísta. É o que eu me cobro, às vezes, por isso. Eu não deixo de ir pra minha academia, não deixo de ir pro Pilates, porque é aquele momento que eu falo, não, eu vou cuidar um pouquinho de mim, que seja... Vou ser a minha prioridade. Uma hora por dia e as outras 23 é da família. Mas pelo menos um pouquinho, porque realmente a gente faz sem pensar. E aí quando você vê, você já está sobrecarregada. É automático, né? É automático. Por muito tempo, eu acho que eu fui me deixando de lado também nesses sentidos, e aí hoje eu falo assim também exatamente isso. Porque dá essa coisa assim, né, de caramba, eu não tô com meu filho, não sei o quê, eu podia estar fazendo outra coisa, até editar foto, trabalho, qualquer coisa, aí eu fico pensando assim, mas e eu? E o meu tempo? E pra mim, quando que eu vou me colocar como prioridade? Eu preciso também me colocar como prioridade, a gente precisa olhar, porque eu vejo assim, uma cobrança muito grande do mundo externo em que a gente seja mulheres perfeitas o tempo inteiro. Eu até quando eu passei por ano passado por essas perdas e tudo mais, e foi muito louco, sabe por quê? Eu fiquei assim, eu achava que as mulheres eram empáticas também. Sim. E eu falava assim, as mães vão se colocar no meu lugar no que eu tô passando. E as pessoas só me viam como empresa. Eu quero minhas fotos. Cadê minhas fotos? Eu falava assim, gente, eu tô no hospital com meu filho. E a pessoa tava me cobrando foto. Sim. E eu falava assim, aonde que tá a empatia das pessoas? Acabou. Não existe, verdade. E por mais que você tenha... se coloque num lugar assim como... eu sou mãe, ela é mãe, ela vai entender. Às vezes não entende. Às vezes não entende. E é até engraçado que, como você falou, às vezes as próprias mulheres já têm essa cobrança com a outra mulher também. O todo, até a questão da vaidade. Às vezes você chega num evento, alguma coisa, você, por conta do filho, não teve nem tempo de se arrumar. E muitas vezes a própria mulher não vai ter empatia. Nossa, a roupa dela não tá legal, a maquiagem dela não tá legal. E sabe disso, poxa, ela é mãe, não vai pensar dessa forma. Então é uma cobrança que a gente tem que lidar todo dia. Eu aprendi a fazer o quê? Não vou agradar todo mundo. Pronto. Então vou seguir, meus filhos são minha prioridade. Estou agradando eles, perfeito. Estão aqui bem cuidados. Vamos seguir o resto. Não, você tá certa. E você falou isso, e eu agora parei pra pensar, é verdade. Se você for parar pra pensar, o homem, ele não vai olhar e falar assim, poxa, não passou um batom. Não.
É a mulher que vai falar, vai. caramba, não passou um batom pra vir aqui. Sim. Nossa, tá com esse cabelo assim, não tá arrumada. Exatamente. A gente devia melhorar, né? Mulheres, vamos melhorar. Eu acho que os homens, nesse sentido, eles são mais unidos. Né? Eles são mais unidos. Agora, a mulher, ela já é mais crítica com as outras mulheres também. Poxa, eu não sei se é porque... Eu não sei se é involuntário, se é uma coisa que vem, assim, de passado. Acho que não sei se é... Porque é estranho, né? Realmente, a gente fica se julgando, caramba, não tenho tempo pra nada. Mas, ao mesmo tempo, a outra tá lá julgando a outra que não se arrumou. Exatamente. Difícil. Eu acho que a gente tem que criar essa rede de empatia e de solidariedade. Eu tava, na semana passada, com uma cliente aqui e eu tinha que... Olha só, olha a loucura. A gente fez fotos aqui, fez fotos na escola, no consultório dela e eu tinha que levar meus filhos na escola. E o carro ficou aqui no estúdio e eu fui com o carro dela. Aí eu falei assim, tem como a gente voltar pro estúdio pra eu pegar meu carro? Ela, pra quê? Eu falei, porque eu preciso pegar os meninos pra levar na escola. E aí depois porque depois a gente ia visitar uma obra. E ela falou assim, que isso? Vamos comigo. Olha que bacana. Aí eu falei, sério? Ela, não, eu passo na sua casa, a gente pega seus filhos... Então, eu acho assim, eu falei, é tão gostoso quando a gente encontra esses clientes que entendem o que a gente está passando, que abraçam, que acolhem e que ajudam, né? Sim. Porque no final das contas é isso. Ela é mãe, ela passa pelas mesmas coisas que eu. No final do ensaio, acabou que a filhinha dela veio pra cá no estúdio, eu fiquei cuidando dela, então assim, até ela terminar o ensaio. Então, eu acho que é isso. A gente tem que criar uma rede de apoio, porque você é mãe solo, né, Pri? Você se considera mãe solo ainda? Eu me considero mãe solo ainda, porque eu tenho o Lucas, nós já estamos juntos há 3 anos, só que até por conta da profissão, durante a semana ele não está. Então, é uma pessoa que me ajuda muito, mas durante a semana ele não está. Então, ainda as responsabilidades dos filhos continuam comigo e até no automático, mesmo quando ele está, eu já assumo. É você. A responsabilidade. Alguma coisa dos meus filhos. Eu nem espero outra pessoa, eu já chego e já resolvo. Então, caraca, é difícil, mas é quando você olha, você já está assim. Aí pra mudar é difícil. Mas sabe que eu tava até falando com isso, a Marta, um beijo, Marta, que tá aqui. A gente tava falando sobre isso, do lugar da mulher ser feminina. A gente deixar o homem assumir o posto de trocar a torneira, de trocar a resistência, de falar com o pedreiro, de fazer qualquer coisa. E a gente ficar cuidar da casa. Sim. Eu não sei se... Assim, hoje a gente tá vivendo um mundo muito feminista, sim, né? A mulher é empoderada, a mulher é girl power, e isso e aquilo. Sim. Você acha que tá certo? Ou assim, se é mais feminista, se é mais assim, não, eu sou feminista aqui, mas aqui é o lugar do homem e tá tudo certo? Eu acho que assim, eu brinco até com ele que eu sei que não é tão fácil lidar comigo, porque eu sou feminista, tipo assim, eu respeito muito ele, mas eu sou do tipo assim, eu tô aqui, quebrou alguma coisa, eu vou falar, olha, quebrou, passou meia hora e não resolveu, eu já tô ligando pro pedreiro, eu já tô fazendo alguma coisa, aí depois eu falo, puxa, não precisava, né, ele tava aqui. Assim, mas, que nem eu falo, às vezes depois, pode até ser, futuramente, se ele conseguisse estar mais durante os dias da semana, talvez eu mudaria um pouco. Mas hoje já é o meu automático ser assim. Depois eu me cobro, mas eu sou assim, daquele tipo que já, quando vê, eu já fui e já resolvi. Eles dão risada até. Meus filhos, meus pais, né? Meu pai é super presente na minha vida, super presente, meus pais. E às vezes eles chamam a atenção. Poxa, por que você fez isso? Não chamou o seu pai? Ai, pai, nem pensei. Esses dias estourou o escapamento do meu carro. Eu já parei na loja, pedi para eles trocarem. Já falei, pai, eu ia com você. Tadinho. Então, ele quer participar também, quer ajudar. Sim. Mas eu acho que já vem essa casca da sobrecarga, assim, de já ter que ter lidado com tudo. E aí, mesmo quando você tem alguém aqui que vai falar assim, não, agora eu vou cuidar de você. É difícil porque você tá naquele automático de você se autocuidar, por assim dizer, não é? De você já assumir a frente. Então, aí eu falo, não é uma escolha fácil, mas quando você se vê nessa situação, depois para você voltar é difícil. Por isso que eu falo que essa geração dos homens estão tendo que aprender a lidar com essa mulher mais madura. Essa geração de mulher. Porque não é uma mulher que vai ficar chorando por qualquer coisa. Nós vamos chorar? Vamos chorar. Mas assim, é 5 minutos, eu brinco, eu controlo. É 5 minutos para chorar. Passou 5 minutos, já era. Chega, deu meu tempo. Falando em geração de homens, eu não podia deixar de falar, porque eu conheci o Lucas
exatamente no mesmo dia que eu fui com a Priscila fazer o vídeo dessa casa. Verdade. E eu brinco que o Lucas é um príncipe, tá, gente? A É Priscila, ela acertou na loto, porque o Sim. Lucas, ele é o cavalheiro que abre a porta do carro para entrar. Abre. E ele se orgulha, né? Aonde que vocês encontram ainda homem que abre a porta do carro? Pois o Lucas abre a porta do carro, ele trata a Priscila como princesinha, ele faz tudo. Verdade. Ele é um fofo. Ele é militar, Sim. por isso que ele não fica muito aqui, né? Ele Sim. trabalha. É no Rio, né, Pri? No Rio de Janeiro. Mas falando assim desse fofo, que é o Lucas. Esse relacionamento que já tá aí há 3 anos, eu vejo que o Lucas, ele é do jeito que... Porque Sim. seus filhos já são grandes, né? Sim. É um pai, é parceiro, é amigo, né? Acaba Sim. sendo... Ele tem vontade, Pri? Tem planos aí de vir um membrinho aí desse relacionamento? É o sonho da vida dele, né? É o sonho da vida dele. Ele trata os meus filhos... O Vitor, que é mais velho, eu falo que eles são muito mais amigos. Né? Não vejo tanto... Se precisar de alguma coisa, ele é o primeiro a chegar para cuidar dos meus filhos, sem sombra de dúvidas. Mas com o Vitor, ele já é aquela questão mais amigo. E o Lolo, ele tem aquela coisa de filho mesmo. Ele quer levar para cortar o cabelo, ele quer cuidar. Quando ele tá em casa, ele que leva o café da manhã pro Lorenzo. E o Lorenzo é, assim, apaixonado por ele. E ele sente essa vontade de ter filho. Só que devido ao momento da minha vida, da minha carreira, eu falo que só vou ter quando ele conseguir estar perto, né? Sim. Não dá para encaixar mais um bebê nesse mais momento. Nesse momento em que eu ainda faço tudo sozinha boa parte do tempo. Então, são os planos futuros. Mas então, se é o desejo dele e seu, porque você não descartou a possibilidade, tipo assim, não é uma coisa, ai, não quero mais pra mim? Ou você ainda pensa assim, tipo, lá na frente, quem sabe? Não descartei. Seria algo que se acontecesse hoje, mesmo nessa minha correria, eu ia ficar feliz, não vou mentir, não ia ficar aquela coisa desesperadora. Eu ia ficar feliz, não é algo que eu quero agora nesse momento, desejo, por conta dessa distância, tudo. Mas se acontecesse, eu também ficaria feliz, não ia ficar chateada, não. É porque eu acho que filho toma muito do tempo da gente, né? Toma. E mesmo grande, o pessoal fala assim, né? Ai, filho criado, trabalho dobrado. Sim. Eu não sei, eu fico na dúvida. Porque bebezinho, eu acho que o filho pequeno, o filho bebê, ele demanda muito do seu cuidado, do seu tempo, da sua energia. E aí o filho crescido, ele demanda do seu mental. Exatamente. Para mim foi um desafio, né? Porque eu tive que criar 2 meninos, 2 homens, em tempos completamente diferentes. Eles são 9 anos de diferença. Nossa, é bastante mesmo. Então, enquanto o Vitor tava já beijando, começando a beijar na boca, o Lorenzo tava aprendendo a ler, mais ou menos assim. E eu tinha que aprender a falar com os 2 no momento que os 2 precisavam. Então, era aquela coisa. Com o Vitor, eu queria ser aquela mãe parceira, mas exigia que fosse ali mais rígida, mas sem ser muito. Porque fala que mãe porque não vem o manual, né? Você perde também. Eu falo muito assim, né? Quando eu vejo essas postagens de pessoal falando assim, né? Porque namorar meu filho, não. Porque não sei o que lá. Aí eu falo assim, gente, o que passa na cabeça das mães? Ele vai namorar. Sim. E eu quero ser amiga da namorada do meu filho. Eu quero que ele me encare como amiga para ele poder trazer ela para perto de mim. Exatamente. Né? E eu vejo que você é muito assim, né? Sim. Eu tinha esse pensamento, eu queria ser mais amiga do que qualquer coisa. E o Vitor tinha uma curiosidade muito engraçada, porque devido nós termos essa amizade, ele começava a ter algum sentimento por alguma menina, ele me mandava, mãe, olha, e me mandava ou Instagram, foto, alguma coisa da menina. Ai, gente. E aí, vira e mexe, eu tava em casa, chegava alguma mensagem que eu via que era alguma menina desconhecida, eu já sabia. Era o Vitor que tinha mandado, porque ele queria que as meninas me conhecessem antes dele pensar em qualquer coisa. Tipo uma aprovação? Sim, sim. E aí eu conhecia as meninas, tudo, dava bronca nele quando ele estava errado. Não sou daquele tipo de mãe que, ai, meu filho tá 100% certo. Não. E aí passou um tempo, ele me apresentou a Ana, que é a atual namorada dele. E foi assim, eu pensava nisso, eu quero que ela esteja próxima a mim. Sim. E nós somos mais que amigas. A gente não, eu falo assim, hoje, quem que seria uma das minhas amigas principais? Ela estaria na lista. Que legal. Porque a gente virou muito amiga e eu sou do tipo de mãe que dá bronca nele. Dou bronca quando ele tá errado. Se ela estiver errada, eu vou conversar com ela, mas... Dá bronca nela também? Dou bronca nela também, dou bronca. A maioria das vezes é ele. Ai, homens. Eles não ajudam, né? Não ajudam. Mas eu fico pensando nisso, sabe? Com o Joaquim, com o Jojo, porque eu falo assim, caramba, que responsabilidade, né? Colocar 2 meninos no mundo. E eu falo assim, no mundo de hoje,
porque assim, tá muito difícil para os homens, né? A gente vê assim que qualquer... não dá pra generalizar, eu falo assim, num geral, não dá pra generalizar em nada. Mas tá difícil pro homem, assim, num contexto também. Porque pra gente tá puxado no sentido de, tipo assim, da sobrecarga. Sim. Pro homem tá puxado no sentido de, eu acho que de se relacionar, porque você conhece alguém e aí, sei lá, eu fico vendo tantos relatos, né, de abuso, disso, daquilo. Às vezes você levantou a voz, já me agrediu. Exatamente. Né? Então eu falo assim, você criar um homem para ele ter postura, para ele respeitar, ao mesmo tempo para ele se impor, para ele não deixar de ser... Então é difícil, né, Pri? Difícil, é uma carga. É difícil. Eu tentei frisar muito isso com o Vitor. Eu falava assim pra ele, olha, você não faça com ela o que o Vitor era muito apegado com a irmã, mesmo pouco tempo. Então eu sempre trazia essa memória pra ele, olha, não faça com a filha dos outros o que você não queria que fizessem com a sua irmã. Então, eu tava sempre tentando colocar isso na cabeça dele. Não, porque você é homem, você pode tudo como eram as gerações passadas. Eu ensino meu filho o inverso. Olha, você vai respeitar. Se você não quer respeitar, então você não assuma um compromisso. Você assumir um compromisso, eu quero você andando de cabeça erguida pela cidade. Exatamente. Então eu sempre tentando ali colocar caráter, né? Ensinando caráter pra ele. Você é a mãe que faz ajudar nas tarefas de casa? Faço. E eles são engraçados, que eles são muito diferentes, né? O Vitor é aquele que eu tenho que puxar mais a orelha. Vamos, filho, arruma sua cama. Ajuda a sempre foi ou só porque ele agora? Não, sempre foi. Ele sempre foi assim. Eu e o Vitor, a gente é muito parecido em algumas coisas. Eu dou risada, assim, eu olho... Vitor, calma, mãe, já vou fazer, tô Daqui a pouco. É meu momento. O Lorenzo já é aquele mais regradinho, ele já chega, ele coloca as coisas dele no lugar, mãe, fechou o portão? Ô mãe, então os dois me ajudam. Eu brinco que lá em casa eu falo assim que nós somos a princesa da casa, né? Falo assim, aqui em casa quem reina sou só eu. Porque na minha casa são 3 homens, né? Eram 4, né? Homens, né? Contando com o Jorginho. Então eu falo assim que eu sou a princesa. Então eu falo assim, eu não posso fazer, gente. Vocês que têm que fazer as coisas, vocês têm que arrumar, vocês têm que cuidar. Eles são muito pequenininhos ainda, então eu não coloco, obviamente, pra lavar louça e tal. Mas é engraçado que eu falo assim, né? O Jojo, ele já quer. E isso que você falou é muito legal. Porque cada um é muito particular, né? Sim. O Joaquim, ele também, assim, ele é dessa vibe. Quando ele era pequeno, ele era muito de arrumação, de organização. Agora ele faz assim, daqui a pouco eu vou. Daqui a pouco, ou ele deixa e ele fala assim depois, mãe, pega pra mim. O Jonas, ele já é assim, as coisas dele tem que ser no lugar, organizada. Será que é coisa do filho mais novo? Será que né, essa diferença? Eu acho que eles já nascem muito com a personalidade, né, feita. Ou será que é porque eles tiveram que se virar porque a gente tinha outro pra cuidar? Não sei, né? Se eles já nascem meio criados. Pode ser, né? Já tem um irmão Tem um irmão, já tem que fazer... Eu vejo na minha casa, eu sempre fui a mais organizada, tanto que meu irmão brinca que ele é mais novo do que eu, e eu era chata. Minha mãe era mais tranquila e eu mandava ele limpar a sala e passava o dedo pra ver se... Meu Deus! Chatíssima! Criança já era chata. Exigente. E eu era mais velha, então acho que não tem a questão de ser mais novo ou mais velho, acho que já é deles, é personalidade. Tanto que o Lorenzo, desde pequeno, ele era assim, não foi algo que eu ensinei pra ele. Ele já tinha mania de arrumar a mochila no dia anterior da escola. Ele, assim, as coisas dele é tudo muito arrumadinha, ele tem mania de banho, ele vai tomar uns 3 banhos por dia. Que fofo! Então, assim, eles são muito, muito diferentes. O Vitor é muito mais aquele instinto protetor. Alguém falou mais alto comigo. Quem é que falou mais alto com você? Calma, filho, tô conversando aqui. Então o Vitor já tem aquele... Ele assumiu o papel do homem da casa. Exatamente. Ele já quer proteger, ele já quer cuidar. Ele sabe que eu tô chegando do mercado, alguma coisa à noite, eu tô parando o carro, ele já tá saindo no portão. É bom, né, Pri? Eu falo que, por um lado é tão gostoso. Eu falo que ser mãe de menino é maravilhoso. Minhas amigas que têm meninas, que me perdoem, mas ser mãe de menina é muito bom. Hoje eu fico pensando assim, eu brinco com eles e falo assim, eu antigamente era aquela febre de Melissa, você lembra, Sim, né? lembro. E aí eu falava assim, Deus não quis que eu tivesse menina porque era pra só eu comprar Melissa nessa casa. Mas não, eu brincadeiras à parte, eu também assim, o sonho da minha vida era ser mãe de menina. Eu acho que desde a primeira, eu falava assim, agora vai vir uma menininha. Agora vai vir uma menininha. E aí, quando eu tive o Jonas, eu falei, nossa, agora... E é engraçado que quando eu... Antes de ter o Jonas, aí eu falava assim, né, vamos sair, vamos fazer alguma coisa. Aí a gente falava assim, vamos fazer a Julinha.
A gente tinha o nome, que era a Júlia. Olha que legal. Vamos lá fazer a Júlia. E a Julinha tá vindo aí. Sim. Quando eu fiquei grávida, eu falei, nossa, a Júlia. É ela, né? É a Júlia. E muito louco, porque eu tive essa rejeição, assim, sabe? De querer muito ter uma menina. E quando eu vi que era menina, eu falei, cara, de novo menino. E no terceiro, de novo Outro menino. menina, né? Mas a maternidade, ela é tão louca que, assim, quando você olha para aquele ser humano, você fala, Já era. tô perdidamente apaixonada. Era tudo que eu queria, era tudo que eu precisava. Sim. Quando eu peguei o Jorge no colo, assim, e olha que foi a gravidez, eu acho que mais conturbada da minha vida, assim, mais difícil. E eu olhei pra ele e falei, meu Deus, que lindo, que maravilhoso, que perfeito, Deus, obrigada, era tudo que eu precisava. E eu acho que mais louco que isso é quando a gente vê o amor do filho pelo irmão. É verdade. É um amor que, assim, enche o nosso coração, né? Eu errei eu falo que eu sou péssima para dar opiniões no sexo do bebê, porque eu errei as minhas 3 gestações, eu errei. Eu achava que era o meu sonho ser mãe de menina. Eu achava que eu nasci para ser mãe de menina. Eu era aquela criança que gostava de Barbie, tudo cor-de-rosa. Então, na minha primeira gestação, eu tinha certeza, eu vou ter uma menina. Olha, certeza. Aí, quando veio a notícia, é um menino, na hora, assim, passou um monte de coisa na minha cabeça. Gente, como eu vou dar conta? Como eu vou saber lidar, cuidar de um menino? Mas foi que nem você falou, já saí apaixonada na ideia de ser mãe de menino. Aí, quando eu engravidei a segunda vez, falei, agora eu gostei de ser mãe de menino, certeza que é outro menino, tinha certeza que era outro menino. E a Amandinha teve uma curiosidade que deu para ver o sexo só do 7º pro 8º mês. Então você esperou bastante tempo. Esperei bastante, eu tinha certeza que era outro menino, E o Vitor, eu engravidei da Amanda porque o Vitor falava na escola, em todos os lugares, que ele tinha um irmão. E ele era muito incisivo, era o irmão. Tanto que as professoras me perguntaram, ele tem um irmãozinho? Não, Vitor não tem irmão. Ele falava do irmão como se o irmão existisse. Gente. E aí eu falei, bom, se for a vontade de Deus eu vou engravidar esse mês. Eu engravidei naquele mês. E não dava pra ver o sexo ainda, e aí na época a médica falava pra eu comer chocolate na hora do ultrassom, pra ver se o neném se mexia, e não deu. E aí quando eu descobri que era menina, o Vitor ficou muito chateado, porque ele falava que era o irmão. Mas passou, 2 dias, ele já tava vibrando. E aí eu achei o máximo, né? Tava realizando ali o sonho de criança de ser mãe de menina. E o curto tempo que eu fiquei com ela, eu curti o máximo. Comprei tudo combinando, tudo. Aí quando veio a gravidez do Lolo, falei, agora o 3º filho, eu estou experiente, né? Já passei por 2 gestações, agora sou uma mãe experiente. Agora já domino. É menina. Quando deu o ultrassom, menino de novo. Eu amei. Aí o Vitor tava junto no dia do ultrassom, ele começou a pular na sala, que o sonho dele estava sendo realizado de ter o irmão. E hoje eles são super unidos. Eu tinha receio da distância, eles não conseguirem ter aquele laço de irmão. Porque eu fui uma pessoa, eu e meu irmão, a gente sempre foi muito apegado um com o outro. E eu falava, puxa, meus filhos não vão ter esse laço, esse vínculo de irmão. E foi completamente o contrário. Eles são unha e carne, os dois. Eu vejo como eles são apaixonados. São. A gente fez um ensaio de família juntos e aí eu via o Vitor arrumando o cabelo do Lolo. Sim. E eu falava assim, ai, que fofo. E ele, que foi? Aí ele, minha calça tá muito assim. Ele, não, dobra aqui e tal. E ele ajudando ele a dobrar a calça e deixar. Aí eu falei, gente, é tão legal, né? Porque eu acho que ele cria... Eu acho que é como irmão. Sim. Mas ele cria aquele vínculo até meio paterno, né? Meio tipo assim, eu sou mais velho que ele, eu preciso cuidar dele. Sim. Quando eu tive o Jorge, os dois eram assim. Sim. O Joaquim e o Jonas, eles queriam cuidar. Era o bebezinho deles, entendeu? Eles tinham que cuidar, eles tinham que fazer dar banho, eles tinham que pentear, eles tinham que trocar. Porque eles sentiam que, tipo assim, peraí, agora nós somos os grandões da casa. Velhos, exatamente. E hoje, e com a minha irmã, era engraçado, porque assim, eu e a minha irmã... nós temos 4 ou 5 anos de diferença uma da outra. É pouquíssimo, né? Mas olha como mulher é complicada. Porque os meus irmãos, eles sempre foram unha e carne. Meus 2 irmãos, eles são os 2 do meio, eles sempre foram unha e carne. E eu e a minha irmã, a gente... E 5 anos parece pouco, mas na fase da vida era muito, porque assim, ela tava vivendo uma fase que eu não tava. Sim. Quando eu fui começar a viver a fase que ela tava, tipo assim, de sair, de curtir namoradinha, essas coisas, ela já tinha um namorado dela que já tava há um tempão, e aí minha irmã me achava assim, completamente fora da casinha, né? Minha adolescência não foi muito fácil, foi meio rebelde.
e a minha irmã não tinha nada em comum comigo. Então, assim, sabe, a gente foi virar melhores amigas quando a gente se casou. Olha que legal. Então, assim, minha irmã já era casada. Quando eu me casei, eu entrei no mesmo mundo que ela. No mundo da maternidade, da família, do lar. Nós ficamos amicíssimas. E aí eu falo assim, coisas que eu não falo nem pra minha mãe, Você fala pra ela. eu falo pra ela. E ela e eu vejo hoje ela, ainda mais assim, depois de tudo que a gente passou, eu vejo ela como se fosse uma mãe, porque ela cuidou de mim, ela largou a vida dela pra cuidar de mim, e é tão precioso. E esses dias eu até tava falando isso no Instagram, eu falo assim, gente, tenham irmãos. Deem irmãos pros seus filhos. Tenham mais filhos, porque é tão precioso esse laço que eles criam, né? Esse cuidado, esse amor, essa fraternidade. Gente, é precioso demais. Então, eu falo assim, que bom que eu... Antes eu pensava assim, caramba, 3 filhos, um monte de filho no mundo, pra que isso, né? E hoje eu falo assim, que bom que eu tive mais filhos, que bom que meus filhos vão ter essa companhia. Quando eu faltar lá na frente, ou coisas que a gente não puder falar, que eles vão ter... Né, o laço dele, o irmão. Eu percebi isso, eu e o meu irmão, nós somos 3 anos de diferença e eu sou a mais velha, então durante a infância eu tinha aquela coisa de irmã, de cuidar, de proteger. Ele era uma criança muito bagunceira e eu tinha dó de bater nele, porque mesmo sendo mais forte, ele me irritava. Eu olhava assim, era meu irmão, tava tão bonitinho, eu tinha dó de bater nele. E ele me irritava. E depois foi passando o tempo, né? A gente já foi ficando adolescente e tudo. Aí mudou, ele começou já a ficar mais alto do que eu, coisa que não é tão difícil. E aí ele é alto. já começou, aí mudou. Ele já tinha muito isso de cuidar de mim. Sim. E aí quando meu pai teve o infarto dele, a minha mãe estava muito sensível com tudo que estava acontecendo. Minha mãe e meu pai são muito grudados um com o outro. E ali era eu e ele. Então, eu vi a importância mais ainda de ter um irmão. Falei, poxa, pensou eu sem ele aqui? E diversos momentos da minha vida, o meu irmão esteve muito presente. Então, por isso eu me cobrava tanto com os meus filhos. Falava, eles com essa distância não vão ter esse sentimento que eu tenho com o meu irmão. E a gente é muito parceiro, a gente sempre foi muito parceiro. Nós chegamos a trabalhar em uma loja juntos... E o pessoal achava que nós éramos namorados, a gente falava que era irmão pra disfarçar, porque a gente andava abraçado. Tá muito ligado, não é possível. A gente andava abraçado. Nós sempre tivemos, a minha família sempre... Eu vim de uma família muito amorosa, muito calorosa. A gente gosta de fazer festa, a minha também. De abraço, de eu te amo. Então, às vezes, a pessoa que tá de fora estranha, né? É verdade. Isso. E aí, os meus filhos, na minha segunda separação, foi um momento mais difícil, aí eu estava sozinha na casa com os dois, aí parece que os dois ficaram mais unidos ainda, os meus filhos, e os dois se uniram nessa intenção de cuidar da mãe. Cuidar da mãe. Então, eu tinha até que cuidar um pouquinho dele, ficar calma, peraí, a mãe sou eu, não é vocês, porque eles já queriam aquela preocupação excessiva comigo. Então, os dois assumiram ali o papel que eles queriam cuidar. É tão bonito isso, né, Pri? Isso. Falando em cuidar, eu vou falar de um assunto pessoal nosso, assim, né? Você citou a Amandinha aqui. Sim. E eu também tenho, né, a minha Amandinha, eu tenho o Jorge na minha vida. Eu queria que você falasse assim, né? Talvez nem todo mundo saiba, né? Sim. Mas nós tivemos essa breve passagem de anjos das nossas vidas, né? Sim. Eu tive o Jorge, que se foi com 23 dias, você teve a Amanda, que se foi com 30. Isso. Eu acho que é difícil falar, porque não dá pra explicar exatamente o peso que é carregar isso, né? A perda de perder alguém que a gente ama e que a gente... Um pedaço da gente, é um pedaço da gente. Quando você põe um filho no mundo, é o seu pedacinho que tá ali. É a materialização de um sonho. 9 meses você carregando. E por mais difícil que seja, porque eu falo assim, o Jorge foi a gravidez mais difícil que eu tive, mas quando você pega, você ama como se você tivesse desejado e planejado aquela, não é? Verdade. Do início ao fim. Então, assim, eu acho que você me falou uma coisa que eu sempre falo assim, que cada pessoa que teve comigo nesse momento, elas construíram a Jéssica que eu me torno hoje. E, gente, eu não vou chorar. Não vou chorar. A meta é não chorar. Mas elas construíram a Jéssica que eu me tornei. Porque há um tempo eu falei assim, cara, eu não vou ser mais ninguém. Eu vou desistir, não dá pra mim. E eu acho que se não fossem os meus filhos, eu também não com certeza eu teria desistido, mas eles foram que me impulsionaram. O Joaquim, ele tem... Nossa, eu tenho uma história com o Joaquim que é, assim, a minha família viveu isso comigo.
Ele cuidava de mim. Ele falava, eu só vou comer se você comer. Bonitinho. Mãe, vai tomar banho, você tá precisando tomar banho, mãe, você tá fedidinha. Ele falava, porque eu só ficava na cama, só ficava deitado, não queria fazer nada. Ele, mãe, vai tomar banho, você não vai tomar banho? Mas você não vai comer, então eu também não vou comer. Então, assim, ele cuidou, ele ficou doente, ele teve crises, enfim. Ele foi, acho que meu principal alicerce nisso tudo. Mas os meus amigos, eles estiveram muito presentes. Meus amigos se fizeram muito presentes. E eu lembro de uma frase que você me falou que ficou ecoando na minha cabeça e eu falo assim, eu tenho que levar isso pra mim, que é assim, você vai se tornar uma mulher imparável. Verdade. Nada mais vai te abalar. Não vai ter nada que você fale assim, cara, isso não vai dar certo, isso não é pra mim. Você vai falar assim, eu passei por isso, eu passo por qualquer coisa. Verdade. É assim que você se sente hoje, Pri? É verdade. E é engraçado que você falando, às vezes passa um filme, né, na nossa cabeça, porque mãe é mãe. Você tem ali, não tem como você mensurar a perda de um filho. E aí o que me deu força foi o Vitor. Eu falei, o Vitor, ele esperava aquela gravidez, aquela gestação, tudo. E aí, quando eu perdi a Amandinha, eu cheguei em casa, o Vitor olhava para mim e falava assim, me dá uma faca, mãe, porque se Deus levou a minha irmã, ele tem que me levar também. Então, aquilo para mim, eu via, peraí, eu estou sofrendo a minha dor, mas tem alguém que está sofrendo também. Então, eu tinha que engolir a minha dor Pra cuidar do outro. cuidar dele, porque ele também estava sofrendo. Então, eu falo que ele me deu força para passar por aquilo, engolindo a dor. Eu não tive tempo de sofrer o luto por conta dele, porque se eu parasse para sofrer, ele teria sofrido muito mais. Então, eu cronometrava ali, eu ia chorar até o horário que ele saía da escola. Ele saía da escola, eu já tinha que estar ali pronta para ele. E depois, quando passa ali 1, 2 anos que você olha para trás, você tem esse sentimento. Se eu passei por essa dor, eu não vou baixar minha cabeça por nada mais. E eu levo isso, falo, não, se eu passei por essa dor, nada vai me parar. Não tem como, né? Não tem nada que se compare no mundo. Não tem. Com o que a gente viveu. E é muito louco, o Joaquim, ele falou isso. Teve uma vez que eu tava no quarto, eu tava na sala, e assim, cada visita que vinha, eu falo assim, não é que eu chorava, por quê? Porque eu relembrava a história. Sim. E a gente vai tendo relapsos, né, Pri? Parece que a mente aquele dia ela apaga e ela vai voltando conforme você vai contando a história. Sim. E conforme eu ia contando a história e falando com outras pessoas, aí eu falava pra minha irmã assim, a minha irmã falou, você não me falou isso. Eu falava, eu não falei? Eu achei que eu tinha falado. Não, aconteceu isso. Porque eu ia lembrando do que foi acontecendo. Sim. E aí o Joaquim me viu chorando muito. O Jonas, por ser pequenininho, eu acho que ele falava assim, hoje eu falo assim que eu acho que eu criei um pânico neles, eles não conseguem mais me ver chorando. Se eu tô assim um pouco vermelha, gripada, eles falam assim, mas você tava chorando? Mãe, tá tudo bem? Sim. Você chorou? E aí eu fico até com medo de chorar, porque eu falo assim, caramba, eu acho que eles estão carregando um peso que não precisava ser deles, sim, sabe? A gente né, tem isso na cabeça, né? Também. Você tá sofrendo, sim, mas você não quer que o seu filho sofra. Exato. Não é? E aí o Joaquim, ele chegou a falar sobre isso, ele falava assim, mãe, mas por que foi o Jorginho, por que não eu? Tinha que ser eu, que eu já sou grande, minha mãe nem pôde viver com ele. Quando ele falou isso, assim, sabe, ele falou isso pra minha mãe. E minha mãe falou, filho, não fala isso, filho, pelo amor de Deus, não fala isso. E a sua mãe ia sofrer igual. Você não imagina o quanto você também é precioso, porque na cabeça deles, eu acho que era tipo assim, era melhor eu que já tava aqui, sim, que ela já viveu comigo, do que uma bebezinha, né, inocente. E você acha que o fato de você não ter... Porque muitas pessoas falam assim pra mim, vive o seu luto, chora, põe tudo pra fora, porque você precisa pôr pra fora. E o meu marido, ele já é homem, né? Sim. É mais assim... Eu acho que tem aquele peso também de ser homem, de tipo, não vou chorar. Verdade. Eu sou o alicerce, eu sou o braço forte, eu tenho que estar firme aqui. E eu via ele sempre assim. E até uma vez eu lembro que ele falou pro Joaquim, não precisa chorar. Eu falei, deixa ele chorar. Sim. Deixa ele pôr tudo pra fora. Faz diferença você não ter conseguido pôr tudo pra fora? Ou você acha que você acho que foi melhor você ter lidado dessa forma? Eu acho que pra mim foi melhor. Pra mim foi melhor. Porque é aquela dor que facilmente leva a mulher para o fundo do poço. Porque é aquele momento que você perdeu um filho, você sente que você perdeu tudo. Então, você ter alguém ali que não deixa você chegar no fundo do poço, tem essa parte ruim que você não tem esse tempo de luto, né? Sim. Várias pessoas falaram também, tinha que ter o tempo de luto.
não tinha tempo para ter luto. Até porque acho que o luto é a vida inteira. Sim, e para quem é mãe, tá ali com outro filho, não tem tempo de ter luto, porque você tem que cuidar da outra pessoa para você minimizar a dor dela, porque você já tá sofrendo a perda de um filho, e a gente mãe sofre quando vê um filho sofrendo. Então eram duas dores que eu tinha que, uma não tinha o que fazer. Sim. A outra eu conseguia fazer alguma coisa ainda. Então eu pensava nisso. E hoje, olhando, para mim foi a melhor coisa não ter parado, pensado nele, porque diminuiu um pouquinho a dor dele, porque se ele também estava sofrendo com a perda da irmã. Se ele me visse mais tempo ainda sofrendo, acho que ia demorar. Foi um ano, ele reprovou de ano aquele ano. Então estava sendo um ano muito difícil para ele. E aí eu tinha que engolir a minha dor para cuidar dele. E vendo ele bem hoje, valeu a pena. Teria feito de novo, passado assim, para ver o meu filho mais forte. A mãe sendo mãe o tempo inteiro, Sim. né? Até quando é pra gente sangrar e chorar, a gente ainda... Você falou desse negócio de parar, de não parar, né? De seguir, cuidar dele e tal. Quando eu passei por isso, eu tinha muito medo de continuar. Sim. Qualquer coisa que eu ia fazer é muito louco, porque assim, se eu tava na minha casa e alguém falava alguma coisa engraçada, eu sorria. Eu fazia assim, não posso chorar, não posso. Por que eu tô sorrindo? Aí eu tinha medo de ir pra rua e alguém me encontrar e falar assim, ela tá na rua? Eu tinha medo das pessoas... É normal esse medo, esse julgamento que a gente tem da gente pro mundo. Tipo assim, eu não sei muito como explicar, porque é uma coisa que a gente vive assim, mas assim, quando eu aparecia no Instagram e eu falava com... Assim, isso daí já foi muito tempo depois, mas eu falava assim, como que as pessoas vão me ver? As pessoas vão, será que vai ser normal eu falar? A gente fica pra sempre com essa insegurança, com essa coisa de o que o outro vai falar, o que o outro vai pensar. Hoje eu falo assim, né, que nem... Eu lembro de uma visita, uma amiga minha, eu tenho certeza que ela não fez por mal, mas eu tava assim, justamente por conta dos meus filhos, eu tava parando de chorar. Eu ia chorar no banheiro. Sim. Foi férias, eles estavam... O Jorge foi em novembro, então em dezembro ele já estava em casa. Sim. Eu não tinha o lugar pra chorar, eu tinha que ir pro banheiro. E por eles me verem chorando muito tempo, eles estavam ficando muito assustados, eles estavam ficando assim, sabe, tipo, mãe tá tudo bem, em pânico. Então eu fazia assim, aquilo muito louco, né? Você tem que mandar pra sua mente assim, eu não vou chorar. Ou eu entrava no quarto, se eu entrava no quarto pra pegar alguma coisa, eu não conseguia desmontar nada do Jorge. O quarto dele é montado até hoje do jeito que eu deixei. Eles iam atrás de mim. E aí eu lembro que uma amiga minha foi me visitar e ela falou assim, nossa amiga, mas até que você tá bem, né? Aí na hora eu falei assim, amiga, eu tô sendo forte. Falei, eu tenho que ser. Eu lembro nitidamente que na hora eu não pensei nisso, mas depois eu pensei assim, falei, eu deveria estar chorando. Eu fiquei pensando assim, eu falei, eu deveria estar chorando. Na hora, por que eu não estou chorando o tempo inteiro? Como assim eu devia estar fazendo... As pessoas estão... será que eu não estou de luto? Será que o meu luto não é certo? É estranho a gente ficar até se cobrando do pensamento da outra pessoa, né? E aí cai no assunto que nós estávamos conversando da cobrança da mulher. Porque se fosse o inverso, se você tivesse ali aos prantos e alguém chegasse, você fala, nossa, você tá chorando ainda? Então, a mulher, ela é muito cobrada o tempo todo. Então, eu acho que a gente vai se adaptando àquilo que é verdade pra mim, que de repente não é uma verdade pra você. Que nem pra mim, ali eu optei por isso. Não vou ficar sofrendo agora, vou engolir e vou por conta do meu filho. Mas eu também não julgo a mulher que fale, não, eu vou ficar aqui um mês, 2 meses, seja na cama, sofrendo. Não a julgo, porque é uma dor que não dá. Tem pessoas que eu consegui, tem outras mulheres que não, e tá tudo bem, né? De pensar dessa forma. Cada um tem a maneira de agir ali na frente, perante um luto. Tem gente que chora, tem gente que não chora. Eu mesmo, eu não gosto de ir em velório. Odeio ir em velório, não gosto de ir. Minha avó... Até porque acho que remete, né? A minha avó era uma pessoa extremamente importante na minha vida, muito importante. E quando ela faleceu, eu não quis ir no velório dela, não quis ir, me deu pânico, não quis ir no velório da minha avó. E às vezes outra pessoa não entende, entendeu? Então, até na questão do luto, não tem como julgar. Fala, não, é o que eu consigo fazer no momento. É muito particular, né, Sim. Pri? Por isso, hoje eu respeito muito, né, essa questão das pessoas,
Mas eu acho que eu me tornei uma pessoa muito dura também comigo, sabe? Comigo e com os outros. Porque eu falo assim que eu não tolero mais qualquer coisa. Sim. Se alguém vem me falar alguma coisa que eu falo assim, não concordo, eu não vou virar e falar assim, tá bom. Eu já falo assim, não acho que é assim. E aí a pessoa faz assim, né? Sim. Tipo, oi? Me contradiz aqui na minha cara? Você tá me respondendo? Mas porque eu falo assim, eu não sou... hoje eu me sinto assim, a vida é curta demais. Pra eu ficar concordando com uma coisa que eu não tenho que concordar. Sim. Pra eu ficar aceitando uma coisa que eu não tenho que aceitar. Pra eu ficar empurrando com uma barriga uma coisa que não tem que ser, sabe? Então eu falo assim, o dia de hoje, o agora, ele é muito importante. Por isso que eu falo assim, eu valorizo demais o tempo que as pessoas dão pra mim. Sim. Porque o tempo é uma coisa preciosa. É verdade. Demais, não é? Então eu acho que a vida, ela muda pra gente de sentido total. Muda completamente. Tanto que eu olho hoje o que eu era antes dela e o que eu me tornei pós ela. Aí eu começo a entender coisas que você vai olhar e falar assim, era realmente o propósito dela ali naquele momento. Tanto que foi engraçado que eu ficava o tempo todo assim pra ela, filha, não vai, orando o tempo todo, filha, não vai, filha, não vai, filha, não vai, filha, não vai, filha, não vai. E teve um momento que eu cheguei e falei, se for a vontade de Deus, você pode ir, que a mamãe tá bem. Foi exatamente, eu saí, ela partiu. E ali foi a maneira que Deus me mostrou que era a permissão dele, era a vontade dele, não era a minha vontade. E eu fiquei ali relutando, não, filha, não vai. Então eu percebo que, eu acho que era o melhor pra ela naquele momento também, né, Pri? E eu acho que era o momento dela, era o que Deus tinha feito, planejado pra ela, e que ali, mesmo aquela dor, transformou a minha vida e a vida do irmão dela. Sim. Por conta da passagem dela. A mãe hoje, que eu sou essa questão de enfrentar as coisas, de falar, não, deixa comigo, foi muito depois da perda dela, que eu vi de ali. estar presente em tudo. Exatamente. Então você descobre uma força que talvez em outro momento você não descobriria. É muito louco, né? Eu falo assim, hoje eu admiro muito quando alguém fala pra mim assim, cara, você é muito forte, hein? Nossa, eu te acho uma mulher muito forte. Nossa, você é muito determinada. Eu falo assim, eu não queria ter passado tudo que eu passei pra ser essa pessoa que eu sou hoje. Mas se era esse o propósito dele na minha vida, obrigada, filho. Sim. Eu falo muito isso. Eu não posso falar do Jorge porque falar do Jorge é muito difícil. Mas eu falo pra ele, obrigada, filho, porque você me transformou. Sim. Hoje eu sou outra pessoa por causa de você. E você falou uma coisa assim, você é mãe melhor, você vai ser uma mãe... Ai, gente! Não vale chorar. Você vai ser uma mãe melhor por causa dele. E eu valorizo muito isso. Eu falo assim, quando eu tô com os meninos, e a gente passou, assim, um tempo muito bom de qualidade juntos, assim, sabe? Eu falava assim, não pega no celular, não vamos fazer celular. Literalmente, eu esqueci o celular. Sim. Graças a Deus, assim, eu fiquei... Porque todo mundo entendeu, graças a Deus, né? Esse foi um momento, assim, de que eu vivi de empatia. E eu vivia com eles, assim, a gente ia pra praia, a gente brincava, a gente sentava. Hoje não mais, muito por conta do trabalho, né? Quando a gente volta a trabalhar também acaba... Mas, assim, o tempo que eu tenho com eles é deles. Mãe, vamos brincar? Vamos. Vamos sentar aqui, onde a gente vai brincar? Sim. Eles são muito, assim, de criatividade, né? Então, assim, mãe, vamos montar um Lego? Vamos montar. Mãe, vamos fazer aquela? Vamos. Às vezes eu tô super cansada, assim, eu saio daqui, aí eu vou lá buscar eles na escola e falo, mãe, eu queria parar pra tomar um sorvete. Eu falo, aonde? Porque eu falo assim, cara, e se amanhã eu não puder parar pra tomar esse sorvete com eles? Sim, verdade. A vida, ela muda de um sentido tão drástico, né? Mas não, é bom, né, assim, a gente ter... Sim. Eu falo assim, eu gosto de falar isso pras pessoas, porque eu falo assim, gente, não esperem passar por um momento de dor pra você ver como que é preciosa a vida. Sim. E se eu passei, e eu posso falar pra você hoje, viva, né? Porque a gente passou, mas a gente quer que ninguém passe, porque dói, né, Pri? É uma dor que a gente não deseja pra ninguém. Amiga, eu acho que se a gente... Como que tá aí, produção? Não tá aí, produção, que se deixar, a gente vai embora, e ainda mais se entrar nesse assunto que pra gente é muito precioso, né? Falar. Eu acho que quando eu escolhi o tema do meu podcast, eu falei assim, eu quero falar de alguma coisa que seja profundo, mas que seja leve, mas que ele seja importante, que faça sentido. Sim. Eu poderia fazer um podcast de fotografia? Eu poderia. Mas eu acho que não ia fazer tão sentido quanto a maternidade. Exato. É uma coisa que a gente vive intensamente, que a gente ama demais, que a gente se entrega por inteira. Sim. Eu acho que o meu trabalho, ele é uma coisa que exige de mim. A maternidade é uma coisa que eu faço por amor. É verdade. Não é?
Então eu tô muito entregue, eu tô muito feliz que você esteve aqui. E no final agora eu quero... Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Sim. Eu tô realizando um... Um sonho. Eu não sei. Sabe que você realizou um dos meus sonhos, falando esse ensaio dos meus filhos, era algo que eu sonhava, ter um ensaio fotográfico com os meus filhos, e você fez parte, né? Eu tive com eles. Eu acho maravilhoso poder fazer parte desses momentos, assim. Eu amo o meu trabalho justamente por conta disso. Eu falo, caramba, eu faço parte de um momento muito importante na vida das pessoas. O nascimento do filho dela, não no parto, né? Mas assim, aqui os primeiros dias tá comigo. A espera do filho dela tá comigo. O registro da família tá comigo. Então eu me sinto parte da família, gente. Já é. E aí, quando eu assistia assim, programas, assim, tipo Marília Gabriela, um bate-bola, bora. E aí eu falava assim, gente, eu precisava ser entrevistada. Olha, um dia acho que alguém precisa me entrevistar, porque eu quero ter esse momento. Daquelas, né, o pensamento intrusivo da... E aí eu falei assim, eu vou ter isso no meu podcast, eu vou fazer. Amei a ideia. E aí eu quero fazer, eu falo assim, né, eles falam que tem que ser uma palavra, né, que define. Tá. Mas eu acho que uma palavra é pouco pra gente que gosta de falar. É um desafio, né? Então, se você achar uma palavra, mas se você achar uma frase, enfim. Tá. Eu vou começar com família pra você é... Tudo. Resumido, tudo. Aí fica difícil, porque eu vou falar assim, sim. Deus. Deus é tudo. Por isso que eu acho que ele colocou a família na nossa vida. Porque uma extensão dele ali. Exatamente. Você tem ali... Eu acho que a família é o resumo do que é Deus, porque você tem ali o pai com aquela proteção, você tem a mãe com aquele carinho, então... É Deus, né, amiga? É Deus. A persona ali, né? Exatamente. Um medo. Um medo... Parar, eu tenho esse medo de parar no tudo, de parar no trabalho, parar de estar ausente na vida dos meus filhos. Olha, eu nunca tinha pensado nesse parar. Eu tenho medo. Eu às vezes, tanto que eu evito até pensar. O trabalho. O trabalho é minha paixão. Minha paixão. Sou apaixonada pelo meu trabalho. Você falou questão de sonhos. Ali, quando você trabalha com imóveis, você vê o todo, né? Várias histórias ali. Então, tem histórias de superação, pessoas que estão realizando o sonho da primeira casa, às vezes pessoa que já tem ali a 10ª casa de investimento, mas é o momento da pessoa de investimento. Então, assim, eu participo dos sonhos, dos projetos das pessoas. Constrói os sonhos, então, sou apaixonada. O BNI? O BNI, alavancagem. Acho que o BNI, ele tem isso de alavancar o profissional. Nossa, maravilhoso. Eu tô com inveja, porque você fala tão bem. Você vai. Você fala... Tem gente que quando a gente fala a palavra, a pessoa fica pensando, né? Sim. E você já sabe tudo, né, amiga? Gosta de falar um pouco, né? O maior desafio pra você? Um desafio é? Ser mãe. O desafio é ser mãe. Caramba. Eu falo de todos os títulos que eu tenho, de tudo, o que eu mais me preocupo é o de ser mãe. Eu quero ser uma boa mãe. E a maternidade? A maternidade, minha vida. Minha vida. A Priscila resuma a Priscila pra gente. A Priscila, eu me colocaria como sonhadora. Talvez seja uma palavra que me resuma. Eu gosto de sonhar no todo. E graças a Deus eu vejo que Deus foi muito bom comigo, que muitos dos meus sonhos se tornou realidade. Então, você não pode perder essa essência de você sonhar com aquilo que você quer. Seja sonhar com filhos, sonhar na sua vida profissional. Sonhar, a gente tem que estar sempre sonhando. Ai, amiga, eu quero agradecer demais. Eu falaria que a Priscila é uma amiga maravilhosa, uma parceira, uma impulsionadora. Eu vejo você como esse tipo de pessoa que coloca as pessoas pra cima, que impulsiona mesmo. E olha que privilégio, né? Eu falo assim, você falou, né, que Deus une propósitos, e eu acho que é isso. Quando lá atrás, quando a gente se conheceu, era propósito de Deus que a gente estivesse juntas. Verdade. Você falou que você não participa de velórios, mas eu lembro do seu beijo, do seu abraço lá. Foi muito importante pra mim. Eu lembro que eu falava assim, duas pessoas que eu falava assim, eu preciso encontrar. Era você e a Ari. Eu falava, assim que eu conseguir, eu preciso encontrar, eu preciso ver. Porque eu falava assim, só elas vão conseguir me falar assim, como que eu consigo dar o próximo passo. Sim. E é engraçado porque o próximo passo de cada uma é individual. Sim. Mas quando você vê que alguém passou por aquilo, eu falo, tá,
não é o fim do mundo. Eu vou conseguir passar também. É um empurrãozinho que uma vai dando na outra, né? Olha, eu passei por isso. Você é por mestre isso dos também. empurrões. Eu sou muito grata pela sua amizade, Pri. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada por estar no primeiro dia comigo. Eu me senti honrada, né? Quero agradecer por ter estado aqui com você no primeiro dia e falando um pouco, né? Você realizou vários sonhos. Quando eu vi pela primeira vez a foto da Priscila Justino, eu nunca pensava na minha vida em ter foto profissional, era uma coisa para mim tão longe. Falei, vou arriscar. Olha aí. Essa doida aqui para conversar. Foi bom, hein? Exatamente. E assim, Deus usou a sua vida para me abençoar em muitos momentos. Amém, que E conte comigo para sempre. Esquecendo de agradecer a minha patrocinadora maravilhosa, a Esté, da confeitaria Te Arte Sabor, que trouxe esse doce maravilhoso pra gente. Eu e a Pri vamos se lambuzar aqui de comer, né, amiga? Vamos. A gente tem que aproveitar. Hoje pode. Hoje pode, a gente vai comer aqui. Vamos comer um agora, amiga? Vamos comer um agora pra mostrar pro pessoal que, ó, eu vou escolher. Tá lindo, gente. Brigadeiro pra manchar o dente? Vamos. Ah, eu vou. A Esté Moranguinho. participa muito da minha vida também. Tá sempre em todas as comemorações que tem lá em casa, tudo de gostoso. Fez a inauguração do estúdio aqui, gente. Então, assim, precisando de qualquer coisa na parte de doces, Confeitaria Te Arte Sabor. Esté, muito obrigada por patrocinar o meu programa. Muito obrigada por adoçar nossas vidas. Ó, maravilhoso. Sim. Obrigada, pessoal. Eu vou encerrar esse programa por aqui, porque se deixar eu e a Priscila, a gente vai ficar aqui até amanhã falando. Ela tem compromisso saindo daqui. Eu quero agradecer demais, espero que vocês tenham gostado. E vamos aí para os próximos programas. Um beijão, Mães em Foco.